Senhoras e senhores, professor Mexeu por cá com você e agora aqui no canal de volta, pai. Grandão, sem medo, daquele jeito, porque tua aprovação não vai ter segredo aqui, viu? Vai ser sem delongas, a gente vai direto ao ponto, sem muita enrolação. Só que deixa eu te pedir, pai. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí. Porque toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você vai ser recepcionado. Se não quer ser aprovado, então vai. Senhores, estou de volta. Tava focando em outros projetos. E aí eu precisei dar uma parada no nosso canal, fiquei sem rede social também. Desde já, vou trazer para você aqui algumas novidades, vou trazer muita coisa boa para você aqui, muita aula gratuita para vocês. Então não deixe de se inscrever no canal. Se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram também. Eu vou ter com o Instagram, depois de muito incentivo aí do nosso professor Júnior Tavares, me incentivou muito a estar aqui, já que também tenho que dar esses créditos a essa galera, dos monitores. Todo mundo me incentivou a estar aqui. Estou aqui por conta de vocês, beleza? Senhores, vou fazer uma aula hoje aqui de Direito Penal Militar, sobretudo para PEMAL. Hoje vai ser direcionado para PEMAL com a banca Sebrasp. Eu vou te mostrar hoje aqui, senhores, as armadilhas, as coisas que ela faz aqui para querer te pegar pelo pé. Eu não vou deixar, senhores. Senhores, eu sou entusiasta da banca Sebrasp. Já venho com a relação de amor aí com a banca Sebrasp há um tempinho. Foi aprovado no último concurso da Polícia Federal e estou aqui para trazer para você as estratégias que você precisa para gabaritar direito penal militar, processo penal militar aqui, nos dias aí que antecedem a tua prova da PEMAL. Beleza? Compartilha com os amigos também esse vídeo aí. E como falei para você, o que vai ajudar a fomentar o nosso canal, a nutrir o nosso canal aqui, é você aí com a sua força, beleza? Vai fazer assim, ó. Eu tenho aqui o material em PDF. Esse material em PDF, senhores, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a comunicação. Eu vou deixar o link aqui do grupo do Telegram. Você entra no grupo do Telegram lá. Eu vou estar lançando também novidades lá. Vou estar colocando esse material em PDF lá. Então você já pode baixar lá, direto no Telegram, beleza? O Telegram também vai ter outros materiais que eu já trouxe lá, com os bizus, enfim. E aqui, senhores, no nosso PDF, tem uma teoriazinha aqui. Você pode pegar essa teoria, beleza? Mas aqui a gente já vai direto para as questões. Eu vou te ensinar a teoria em cima das questões. Eu acredito que vai ficar enriquecedor para você e a gente consiga de alguma forma otimizar o tempo, já que a gente está aí com o edital aberto, então a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa acelerar para que a gente possa obter resultados em alta performance, beleza? Então vamos lá, senhores, sem muita delonga, sem muita conversinha, vamos ver. Se inscrever no canal? Clica aí, escreve logo, vem. Vamos para cima, vamos lá. Primeira questão aí, senhores. Ainda a respeito dos crimes militares, julgo item a seguir seguinte. Os crimes militares de abandono de posto, questão esse abraço aqui, meus senhores. Os crimes militares de abandono de posto, deserção e recusa de obediência são classificados como crimes impropriamente militares. Senhores, primeira questãozinha aqui, ó, tá errada. O que é que acontece? Eu tenho uma distinção entre crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Os crimes propriamente militares é aquele que tem expressão legal somente no Código Penal Militar. E foi esse que a gente citou aqui, ó. Abandono de posto. Você vai procurar esse crime aqui, você não vai encontrá-lo no Código Penal. Deserção, recusa de obediência. Eles são crimes que a gente chama de crime propriamente militares. Beleza? Então a questão já está incorreta por aí. Mas, Minho, o que seriam esses crimes impropriamente militares? São aqueles crimes que têm dupla previsão. Ele tem previsão legal, senhores? Deixa eu anotar para você. Os impropriamente. Vou anotar aqui. Impropriamente. Ele vai ter previsão no Código Penal e no Código Penal Militar. E aí o que é que acontece aqui, senhores? Quais seriam esses crimes? Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, o furto. Eu tenho aqui o roubo.
Eu tenho aqui, por exemplo, o crime de dano, por exemplo. Beleza? São crimes que têm dupla previsão. E aí já vou trazendo uma situação para você. Se eu estou falando, por exemplo, que é um crime impropriamente militar, o cara que é militar, senhores, o militar, ele vai ser responsabilizado pelo Código Penal Militar. Por quê, Minho? Porque aqui eu tenho que aplicar a situação do princípio da especialidade. Ele não é militar, ele vai ter que ser responsabilizado pelo Código Penal Militar. Então você já sabe a definição dos crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Minho, como é que eu vou saber isso na prova? Vai ser fácil, pô. Vai ter crimes que você vai observar, que o Sebrasp vai cobrar, que você vai ver que é um crime impropriamente militar. Vai ser o furto, o roubo, corrupção passiva, concussão, prevaricação. São crimes impropriamente militares. Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, primeira questão aqui incorreta por conta dessa condição aí. Beleza? Vamos lá. A posse por militar de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à legislação militar, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Muito correto, senhores. Senhores, tem um bizu, eu já vou te ensinar. O que é que o Sebrasp fala? Ó, pega o jogo aí. Ó. O que é que o Sebrasp ela faz? O Sebrasp, todas as vezes que ela geralmente menciona os termos que tem proibição, ela vai colocar que é permitido. E, geralmente, aquilo que ela é permitido, ela vai dizer que é vedado. Então, é algumas nuances, alguns dos distratores que ela traz para poder te pegar pelos pés aí. Ó. Então, se ligue só. Geralmente, ela fala que é permitido, algo que às vezes é proibido. Às vezes tem coisas que é proibido que ela vai falar que é permitido. Então, bastante atenção. Tudo que você observar que é permitido, você já faz uma anotação daquilo que é proibido. Ó, se isso aqui é permitido, então não é proibido. É bom você fazer esse comentário ao contrário, porque na hora da tua revisão você vai sacar se ela falar o contrário vai estar errado, ou se for no caso negando algo que é positivo também, vai estar errado também, beleza? Então bastante atenção a esse ponto aí. Vamos lá. E aí, senhores, avançando aqui, o que é que eu quero trazer para você aqui? Se liga nesse bisíveis. Se liga nesse bizu. Ó, Minho adverte. Ó, veja essa frase aí, ó. Anota aí, ó. Anota aí. Anota aí, ó. Minho adverte. Minho adverte. É muito insignificante aplicar uma multa, depois se arrepender e perdoar. Minho adverte. É muito insignificante aplicar uma multa, depois se arrepender e perdoar. Isso aqui eu estou falando para você o seguinte, ó, que não existe no CPM. O que é que não existe no Código Penal Militar? Vamos ver. Que não existe no CPM, senhores, seria ó, minho adverte. Então, se eu estou falando que minho adverte, eu estou falando pena de advertência, advertência. É muito significante. Então, ó, princípio da insignificância, princípio da insignificância, multa, arrependimento. Posterior. E o que a gente chama também aqui, ó, de perdão. Perdão judicial. Beleza? Beleza. Então, lembra disso aqui, ó. Olha o que não existe. Já tira o print logo aí, ó. Já tira o print disso aí. Vai, tira o print aí. Tira o print aí. Não existe no CPM. Então, se eu estou falando para você que não existe, olha a afirmação que ela faz. O que ela diz aqui, ó. Então, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Muito correta a questão aí seria o bizu que eu trouxe para você aqui, ó, que não existe no CPM, e seria esse bizu, beleza? Questão 03. Militar que abandone, sem ordem superior, o serviço que lhe tenha sido incumbido antes de tê-lo finalizado, submete-se à pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Questão correta aqui, senhores. Questão correta a questão aqui.
04. À luz do dispositivo do Código Penal Militar, da doutrina aplicável e da jurisprudência do STM, julgo item, consideram-se crimes militares em tempo de paz apenas os previstos no Código Penal Militar, excluindo-se em qualquer situação a legislação penal comum em observância ao princípio da especialidade. Senhores, a questão está errada. Por 2 pontos. Vamos lá. Se, por exemplo, tem crimes, por exemplo, que vai ser propriamente militar, mas que ele pode ser responsabilizado ali, pode ser, de alguma forma, cometido por um civil. Então, por exemplo, se um civil ele comete... Mas tem como? Tem como, por exemplo, o crime de aliciação, por exemplo. É aliciar militares para motivo de revolta. Embora seja um crime propriamente militar, mas um civil, ele não tem como ser responsabilizado pelo Código Penal Militar. Ele vai ser responsabilizado pelo Código Penal Comum. Então, vai pegar aquela pena que poderia, por exemplo, ser aplicada ao militar e aplicar ao civil, se baseando no crime aqui propriamente militar. Então, eu vou trazer uma base legal ali do Código Penal para aplicar um civil do crime que ele vai ser cometido, que está previsto tão somente no Código Penal Militar. Então, eu posso me basear assim. Eu vou também trazer a alusão aqui, ó, quando ele traz a ideia que seria aplicável à situação de legislação penal comum, não exclui. Na verdade, anota aí, senhores, ó, como eu falei para você, ele vai estar de alguma forma excluindo. Quando ele afirmar isso aqui, ó, já faço uma informação ao contrário, aqui inclui. Beleza? Então, em tempo de paz vai ser aqueles do Código Penal e do Código Penal Militar. Beleza? É errada, questão 04. 05. É considerado crime militar em tempo de paz aquele que, previsto na legislação penal, tenha sido cometido por militar em serviço contra militar da reserva, desde que o local da prática do crime esteja sujeito à administração militar. Muito errado aqui, meus senhores. Muito errado. Quando eu tratar de crime em tempo de paz, eu vou considerar tanto os crimes do Código Penal, bem como o do Código Penal Militar. Beleza? Mais uma questão incorreta aqui. Ó, velho, o que eu já percebi, que o Sebrasf ele foca muito nesses crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Então, já trazendo o conteúdo para você, o que seria, foca nisso. Crime propriamente militar é aquele que tem expressão legal aqui, gente, ó. Crime propriamente militar é aquele que tem expressão legal, tão somente no Código Penal Militar. Só que vai ter crimes, senhores, lá do Código Penal, que também vai estar aqui, ó. Crimes lá do Código Penal, que também vai estar aqui. Ah, amigo. Então isso quer dizer, por exemplo, que os crimes que estão previstos lá, está previsto aqui, sim. Você vai ver que o Código Penal Militar, ele é muito maior do que o Código Penal. Por quê? Porque além de ter a previsão lá dos crimes do Código Penal, ele também vai ter a previsão aqui dos crimes do Código Penal Militar. Conseguiu entender, gente? Então, e vai ter crimes também que vai estar dentro do Código Penal Militar que o civil pode cometer, que o militar da reserva pode cometer, beleza? Então, quando eu falar de crimes em tempo de paz, é tanto o militar que é responsabilizado como também um civil, beleza? Então, eu vou considerar aqui os dois códigos para a natureza da responsabilização, beleza? Vamos lá. A deserção é configurada quando o militar se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. É um crime aqui também, senhores, ó. É um crime que ele é recorrente, esse crime de deserção. E como é que funciona, meu? Vamos lá, já te entregando aqui o jogo. Como é que funciona aqui, ó? Imagine que hoje seja, sei lá, dia 1º. Hoje é dia 1º. Vamos colocar dia 2. Imagine que hoje seja dia 2. Beleza? Aqui é o dia em que o militar deve se apresentar para trabalhar. Vou fazer um calendáriozinho aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa assim. O militar, ele deve se apresentar para trabalhar dia 2. Ele não vai. Para a contagem desse prazo, senhores, eu não conto esse prazo. Esse prazo aqui, ó, eu não conto. Então, eu começo o primeiro dia da contagem, ó, no dia seguinte. É o que a gente chama aqui, ó, de período de graça. Então, eu começo a contagem, ó, do primeiro dia após a ausência. Isso aqui começa, senhores, a contagem, ó, à meia-noite. Beleza? Então, aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo, terceiro, quarto dia, quinto, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. Se ele está falando que é mais
de 8 dias, então isso quer dizer que a deserção se consuma no dia 11. Beleza? Então, só explicando para você como é que funciona a contagem do prazo, já para você ficar safo aí. Beleza? Questão 7. A consumação do crime de abandono de posto depende da ocorrência de resultado naturalístico. Lógico que não, senhores. Aqui, ó, o abandono de posto é o que a gente chama de crime formal ou crime de mera conduta. Só basta que ele saia, senhores, do posto, ele abandone, mesmo que não tenha prejuízo, o crime já se configura, beleza? Então, item incorreto aqui não precisa de resultado nenhum naturalístico, beleza? Safo, vamos lá. Mais uma. A pena para o crime de deserção, foi aquele que a gente falou aqui há pouco, né? É agravada se o agente for oficial. Perfeito, senhores. Coloca uma coisa na cabeça. O comandante, o líder, é o espelho da tropa. Então a responsabilidade para ele sempre vai ser maior. Não sempre. A responsabilidade dele sempre vai ser maior, se eu estiver fazendo alusão direta ali, senhores, com os crimes envolvidos aqui. Ó. Se alguém comete um delito contra esse cara, ele vai ter uma pena maior. Se esse cara ele comete um delito, ele vai ter também uma pena maior. Entenda só. Se alguém comete um crime contra o oficial, esse alguém que cometeu o crime contra esse oficial vai ter uma pena maior. Se esse oficial ele comete um delito, ele vai ter também uma pena maior. Porque, como eu falei a você, o comandante é o espelho da tropa, então ele vai ter uma responsabilidade maior. Beleza? Pegou o jogo aí? Então, 08, correta a questão. Vamos lá. Militares da reserva ou reformados, quando empregados na administração militar, equiparam-se aos militares da ativa para efeitos da aplicação da lei penal militar. Perfeito aqui, senhores. Preste bastante atenção o que o Sebrasp doutrina. O que é isso? Vamos lá. Tem uma disposição prevista na legislação que o militar da reserva remunerado, por exemplo, ele pode ser convocado a retornar ao serviço ativo. E quando é que ele retorna ao serviço ativo? Ele é convocado voluntariamente e, nesse caso, se ele retorna voluntariamente, ele vai ser responsabilizado como se militar da ativa fosse. Mas por que você está falando isso? Pelo seguinte, senhores. Toda vez que eu vou mencionar o militar da reserva, ou seja, aquele que está na inatividade, caso ele venha cometer um delito, ele vai ser responsabilizado como se ele fosse um cidadão civil. Beleza? Anota aí. Ó. Se o cara que é da reserva remunerada, ele está aposentado, ele na condição de aposentado, ele comete um delito, ele vai responder como se ele fosse um cidadão civil. Porém, se esse mesmo militar, esse mesmo da reserva remunerada, ele retorna temporariamente para o serviço ativo, enquanto ele estiver empregado na administração militar, ele vai ser responsabilizado como se o militar da ativa fosse. Beleza? Então já pega o jogo aí, já fica ligado para você não pagar vexame na hora da prova, beleza? Vamos lá, questão 10. Os crimes militares em tempo de paz, ou afirmação novamente, gente, são somente aqueles que constam no Código Penal Militar, mesmo que alguns deles tenham igual definição na lei penal comum. Senhores, muito incorreta aqui essa questão. Ela deixando errada a mesma coisa. Os crimes militares em tempo de paz são somente aqueles que constam no Código Penal Militar. Lógico que não, né? São aqueles que constam no Código Penal Militar, bem como aqueles que estão no Código Penal comum. Beleza? A gente já falou sobre esse ponto aí. Durante a formatura em determinada unidade militar, na presença da tropa, um sargento desacatou o comandante da subunidade. Comandante da subunidade a qual pertencia. Nessa situação, a pena prevista para o desacato ao superior será agravada em razão da pessoa ofendida. Muito errado a questão, senhores. Oxe, Emil, por que está errado? E eu vou lhe explicar o porquê agora. Quando eu estou falando de um superior, se ligue só, o desacato é quando? Desacato é quando um militar desacata o superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E aí o que é que acontece? Essa pena é agravada, senhores, se esse comandante aqui, ó, ele é comandante da unidade. Subunidade
é como se fosse aqui, ó, uma companhia aqui, ó, uma CIA, uma subunidade, é como se fosse uma CIA aqui, dentro do batalhão, beleza? Então, quando se tratar de comandante da subunidade, eu não vou ter esse instituto aqui, senhores, ó, da gravação da pena. Então, a questão ela tá errada, ela peca por conta disso aqui. Isso aqui cega, viu, gente? Isso aqui cega, beleza? Então, bastante atenção a esse ponto aí. Vamos lá. 12. Para a caracterização do crime de desrespeito ao superior, o Código Penal Militar exige, atenção, ele exige como elemento essencial do tipo que a conduta de desrespeitar ocorra necessariamente diante de outro militar. E aí você vai dizer que está o quê? Correto. Por quê, Minho? Vamos lá, vou te mostrar agora. No crime de desrespeito ao superior, o que é que eu quero que você observe aqui? É desrespeitar superior. Esse militar desrespeita esse superior diante de outro militar. Então, aqui eu tenho o militar que desrespeita, aqui eu tenho o militar desrespeitado e eu tenho aquele que testemunha o fato. Então, a presença desse terceiro cara aqui, ela é necessária, é imprescindível, portanto, o item está correto afirmar essa condição. Beleza? Vamos lá, questão 13. No crime de desacato superior, a pena prevista na modalidade simples é de detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. A questão está errada. Senhores, coloca uma coisa na cabeça aí que eu vou te ensinar agora. Qualquer crime com D que vai cair para você na penal é 10 de detenção, exceto o desacato superior. Falei de desacato superior, não existe modalidade simples. Aqui já é uma medida gravosa. Então, se eu falei de desacato superior, a pena é de reclusão de até 4 anos. Aí tem até um bizu, a gente fala assim, ó. Desacato de desatequado. Desacato de desatequado quer reclusão de até 4 anos. Reclusão de até 4 anos. Safo, senhores. Agora eu tenho um crime lá de desacato militar de serviço, que não é esse caso aqui. Eu tenho um gênero que é desacato, e esse gênero é subdividido em desacato militar de serviço e desacato a superior, beleza? Então, vai pegando o jogo aí. 14. Para a consumação do crime de violência contra superior, exige a ocorrência de lesão corporal? Não. Sob pena de a conduta ser considerada mera transgressão disciplinar. 2 erros aqui gravíssimos. Primeiro ponto, que lesão corporal vai ser um agravante. Se no crime de violência contra o superior, que não precisa ter lesão corporal, se ocorrer a lesão corporal, ele responde pelos 2 delitos. Ele responde pelo Código Penal Militar no crime de violência contra o superior e ele também vai ser responsabilizado pelo crime de violência contra a pessoa. Então, no crime de violência contra o superior, senhores, ó, se há ocorrência de lesão corporal, ele responde pela violência, mas também o crime contra a pessoa. Ele responde pelos 2 delitos. Então, não exige, senhores, não exige que tenha lesão corporal. E se ocorrer, ele vai ser responsabilizado pelos 2 delitos. Eu não entendi. Suponha o seguinte. Imagine que ocorreu uma violência contra o superior. Como assim? O cara, sei lá, o cara pegou na mão do superior de maneira mais forte, sei lá. E aí, esse superior, de alguma forma, se sentiu violentado. E aí, esse cara ainda pegou lá e deu um murro na cara desse superior. O que é que acontece? Se isso chegar a ocorrer, senhores, ele vai responder pelo crime de violência contra o superior, pela pegada na mão forte que ele deu, mas também a ocorrência de lesão corporal. Ele responde pelos 2 delitos e não somente por um delito. Tranquilo? Beleza? Então, vamos fazer a última aqui para a gente fechar com chave de ouro. O crime de desobediência no Código Penal Militar consiste em desobedecer, acho que eu falei no início para você aqui, ó, ordem legal de autoridade militar, podendo ser como sujeito ativo qualquer pessoa, seja ele militar ou civil. Perfeito aqui, viu, senhores? Quando ele fala de desobediência,
Esse desobedecer aqui, ó, é qualquer pessoa. Ele não atrela um militar. É qualquer pessoa, seja ele um militar ou seja ele um civil. Se ele desobedece essa autoridade, eu estou dando uma ordem legal e esse militar ou esse civil desobedece, senhores, a essa autoridade militar, estamos diante aqui do crime de desobediência. Beleza, senhores? De boa, foi tranquilo, gostou da aula? Deixa aquele like aí, senhores. Ó, falar para você, turma aberta aí de resolução de questões para PMAL. Quer participar do nosso grupo, senhores? Deixa o teu contato, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Chama no WhatsApp, eu não chamo lá no direct do Instagram, que eu vou criar um grupo para a gente fazer aqui só resolução de questões para PEMAL, seja de penal militar, legislação específica, processo penal militar. Eu vou te entregar o arcabouço que você precisa para a nossa banca Sebrasp, beleza? Vamos ficar por aqui. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Comenta aí, compartilha, diz o que foi que você achou dessa aula aí e tamo junto. Vamos para cima. É caminhada árdua, mas a tua vitória aí, pai, ó, é muito mais que certa. Valeu, valeu, valeu.